Olá, amados e queridos irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. E estamos aqui para falarmos sobre esse tema tão importante que é a adoração ao Estado. De quem a igreja deveria esperar, em quem a igreja deveria estar firmada e guardada, em quem a igreja deveria confiar acima de tudo. Será que a igreja hoje, irmãos, do presente século, ao menos se parece um pouco, mas nem que seja assim um vislumbre do que era a igreja do primeiro século? Será que a igreja de hoje, ela se parece nem que seja um pouquinho só com a igreja de Atos dos Apóstolos? É muito complicado isso, porque nós vamos tratar de assuntos aqui que eles basicamente são meios que milindres para muitas pessoas, porque fica como se fosse um assunto que a gente não pode ali tocar muito, porque parece que a gente é de esquerda, e se a gente atenuar para o outro lado, a gente vira também a outra casaca. É muito complicado falar desse assunto, porque a igreja extremou-se e ela hoje não é mais dividida pelas escrituras, e sim pelas posições políticas à moda tupiniquim, principalmente aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil uma ideia de política que ela é mais politiqueira do ponto de vista disso, e a igreja vai se misturando no meio disso, e hoje a igreja já não tem mais identidade concernente ao ser igreja, em síntese, tá? A igreja descaracterizou-se tanto que ela perdeu a identidade dela. A identidade da igreja hoje é uma identidade política. Esta é a grande realidade. Você que é pastor, querendo ou não, veja o abismo que nós estamos entre a igreja do primeiro século, que é a igreja verdadeira, e essa coisa que temos aqui hoje, que é a igreja do presente século. Muito complicado o que nós estamos passando, e é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Talvez eu seja bastante rude, bastante rudimentar, bastante pesado na minha fala. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, se você é sensível demais, já te aconselho a sair, porque não é um vídeo para você. Agora, se você é um cara que gosta de confrontação, gosta de um debate, fica aí, porque aqui é o seu lugar. Nós vamos falar claramente o que eu estou vendo da igreja hoje com essa adoração ao Estado que está se acontecendo. E está muito complicado isso, e nós nos perdemos, irmão, completamente. A igreja do Brasil hoje e a igreja da outra América, dos Estados Unidos, não tem mais igreja aqui. Infelizmente não tem. Você queira ou não queira dizer a mim, não venham aqui os senhores me dizer, esses pentecostais. Olha, gente, eu tô assim, eu tô pelas tampas com o reformado, porque tudo que a gente fala sobre igreja, vocês acham que vocês estão no meio disso. Vocês acham que vocês não estão no meio. Eu fico vendo aqui o discurso de crente da Igreja Batista Presbiteriana. Vai tomar vergonha na cara, gente, vocês. Se botar bem pesado na balança, vocês ainda são pior do que os pentecostais. Pelo menos os pentecostais e os neopentecostais fazem isso à luz do sol. Vocês fazem no escuro, no escurinho do cinema. Para. Tomar um pouco de simancol aí. Eu, hein? De onde vocês tiraram que a igreja de vocês é melhor do que a deles, tal, e assim por diante. Que loucura. Que heresia é essa que vocês estão vivendo? Estão vivendo no mundo de Nárnia, então? Estão vendo aonde isso? O sistema de vocês é igualzinho deles. Sistema hoje, irmão, nosso sistema de concernente igreja, ele é um sistema católico, só que com outro nome. Sistema evangélico, protestante. Mas o sistema é católico, em síntese. Nós idolatramos coisas. Falamos mal da idolatria da igreja católica, nós temos os nossos ídolos. Para.
Nós temos culto à personalidade dentro das igrejas acontecendo toda hora. Que loucura. Pode parar com isso. Eu vi o cara criticando uma estátua, um busto que fizeram do pastor Zé Wellington nas Assembleias de Deus aí do Brás. Olha, fizeram um busto tal. O cara que estava criticando isso tinha um busto de Calvino atrás dele. A imbecilidade é tanta de vocês que vocês nem veem isso. Desculpa eu estar me excedendo, mas estou cansado de gente imbecil. Eu estou cansado de gente imbecil. Essa é a grande realidade. Vai. Igreja Reformada dá mais valor à confissão de fé do que à própria Escritura. Quer ver como eu provo isso? Tenta ser membro de uma Igreja Batista Reformada e diz que tu não recebe a confissão de fé de 1600 e alguma coisa lá que eles têm. Avisa lá eles que tu não segue aquela confissão de fé e segue outra e vê se eles te batizam lá. Fala, não, eu sigo só a Bíblia, essa confissão de fé eu não quero. Vê se eles te batizam. Tenta ir para a igreja presbiteriana e diz que tu não segue Dort, diz que tu não segue a confissão de Westminster e vê se vai ser batizado ou se você vai entrar em comunhão com a igreja. É simples, gente. Vamos vestir a cara aqui, vamos dizer que tem alguma coisa errada aqui, algo de podre na Dinamarca, nós nos perdemos. Então estou cansado de discurso de vocês aqui, principalmente nos comentários aqui. Vocês acham que enganam quem? Vocês acham que é assim? Não tem nada melhor em vocês, reformados, batistas, presbiterianos e outros, não há nada de melhor em vocês do que um pentecostal. Vocês só têm os discursos de não crer nos dons. Por que vocês, quando dão curso, já que vocês não creem nos dons, pergunta lá se o cara é pentecostal, e aí vocês dizem, olha, no meu curso você não pode fazer. Vai lá, faz isso. Para com isso, gente. Para com isso. Me dá bala aqui que é melhor. Mas nós vamos falar de uma idolatria. Então, quando eu falar de igreja, viu, inclua-se no meio disso. Por favor. Vocês não estão longe disso aqui do que eu estou falando, não. Vocês são isso aqui que eu estou falando. Tá? Nós, quanto reformados, somos isso daqui. Tem nada de anormal do que eu estou dizendo aqui. Do que eu vou falar aqui. Tá? Então, rapidamente, irmãos, já estamos aí a 7 minutos na introdução desse vídeo. Olha, se você quer saber a igreja do primeiro século como era, Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Se você quer saber quem a igreja está adorando hoje, satanismo global, o ocultismo como a nova religião global. Gente, esse livro é fantástico demais. Tá? Esse livro aqui, foi a Débora que escreveu. No último capítulo do livro dela, ela colocou isso aqui, ó. A noiva na sua impureza, tá? É um livro excepcional esse livro, tá bom? Ela fala aqui sobre a relação de muitas igrejas com o ocultismo e até com o xamanismo, o homem como Deus, e ela segue aqui nas buscas de símbolos de fé dentro da igreja, tal como isso se parece muito com o xamanismo também. Então esse livro aqui é excepcional para você. E, gente, para que você que quer conhecer a fé verdadeira, olha, aqui tem um estudo sobre ansiedade, gente, mas sensacional. Ansiedade é um pecado, não é uma doença. Jesus quem disse. Aqui tem um estudo sobre ansiedade que é excepcional, tá? No capítulo 6 de Mateus. Aqui são 330 páginas no capítulo 5, 169 no capítulo 6 de Mateus, capítulo 7 ainda vai sair. Tá? Então, só aqui nesses 2 livros já tem quase 500 páginas de livro aqui. Então, se você quiser adquirir os 4 ó, em um kit, ou pode adquirir um de cada um, tá? Um de cada vez aqui, não tem perigo nenhum. Mas se você quiser adquirir o kit, eu te dou de presente. Se você adquirir esses 4, eu te dou de presente, ó. Caminhos que conduziram Sansão ao fracasso, 13 lições extraídas da controvertida vida do juiz de Israel, tá? Caminhos que conduziram Sansão ao fracasso. E te dou de presente também o juízo final, o dia do grande acerto de contas. São 2 livraços aqui que eu vou te dar de presente se você adquirir esse kit aqui, tá bom? Adquirir esse kit e aqueles 2 lá vão de presente para você, tá certo? Queridos, vamos lá, vamos começar
o nosso estudo sobre a relação da igreja e do Estado. Gente, a primeira ideia de Estado que veio, a primeira ideia do homem funcionar acreditando em um Estado, o Estado como nós conhecemos hoje, sendo o provedor das coisas, nós vamos ter a ideia mais remota de um Estado independente de Deus, de um Estado que não quer Deus. Nós vamos ver isso na Torre de Babel. A Torre de Babel, como Nimrod, ele foi a gênese de todo o Estado sem Deus. De toda a funcionalidade do homem dizendo a Deus, nós não queremos o Senhor envolvido em nossas coisas. Em Gênesis 11 nós vamos encontrar isso. Eia, façamos uma torre que toque os céus e nós vamos ser independente de Deus. A ideia de seguir o Estado e não o que Deus manda, porque havia um mandamento de Deus ali de povoar a terra, encher a terra. E os moradores de Babel queriam ficar apenas ali em torno daquele povo e não sair para a terra toda. Veja, Babel é uma revolução contra Deus. E sobre isso, o historiador Flávio Joséfo, em seu livro História dos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: foi Nimrod que os incitou a tal afronta contra e desdém para com Deus. Foi o neto de Cã, o filho de Noé, um homem ousado e de mão forte. Ele persuadiu a não atribuí-la a Deus, como se por meio dele eles pudessem ser felizes, crendo que a coragem deles alcançaria aquela felicidade. Também mudou gradualmente o governo para uma tirania, e não viu outra forma de desviar os homens do temor de Deus, senão levando-os a uma constante dependência do seu poder. Joséfo coloca aqui uma coisa interessante sobre a Torre de Babel. Se tiver correto os relatos de Flávio Joséfo, e deve de estar, a ideia era que quanto mais Nimrod fazia o povo confiar no seu governo, quanto mais o povo confiava nele como um governante, mais distante de Deus o povo ficava. É essa aqui, irmãos, a sacada de Satanás, que você não entendeu. O que há por trás dessa nova igreja que surgiu agora no ano 2000, basicamente isso. O que nós não entendemos foi que surgiu uma igreja muito alinhada com o Estado, bem paramentada com o Estado, e de uma hora para outra isso era coisas da igreja romana, quando alinhou-se com Constantino. O cristianismo, em síntese, e o Império Romano, eles nunca tiveram um diálogo entre si. Nunca houve uma questão com a igreja do primeiro século em tentar dialogar com o Estado. Percebe? Eu vou ler um trecho de alguns trabalhos aqui, só que eu quero ler um trecho... Cadê, meu Deus? Ok. Eu quero ler um trecho desse livro aqui, do Cristo entre as Igrejas. Veja, no início desse livro, tem um capítulo aqui, na página 7, já no início mesmo, diz assim: Cristo ou César? Veja o que se diz aqui. Ser cristão no primeiro século e segundo século, ser cristão no primeiro e segundo século não era uma tarefa de ostentação como a de hoje. O ser cristão primitivo era, na verdade, fazer escolhas grandiosas e mortais para a sua vida. Satanás atacava a igreja de todas as maneiras possíveis, visto que ela era um veículo que levava o evangelho de Cristo com uma rapidez incrível.
Ser cristão no primeiro século não consistia em gravar CDs, DVDs e DVDs. Não consistia em alguém se converter e ficar famoso. Quando alguém afirmava que era um cristão, a sua vida era mudada e totalmente destroçada pelo Estado romano. O verdadeiro evangelho não foi servido em bandeja de ouro para o mundo. Não foi servido em uma mesa forrada com o linho fino da filosofia grega, nem nos copos de ouro do legalismo judaico, nem tampouco foi servido ao mundo com os refinos romanos. O verdadeiro cristianismo foi servido ao mundo em uma cruz, com o seu líder acusado de malfeitor e sendo morto porque era uma ameaça para todos os segmentos de que falamos agora há pouco. Ser cristão antigamente era perder de fato tudo: amor, família, bens e tudo que você pudesse pensar. A perseguição aos cristãos era em 4 polos principais. E as desculpas a estas perseguições eram grosseiras e totalmente caluniosas. O primeiro campo que o cristão era perseguido era na política. Veja, ser cristão, havia uma perseguição política sobre aquela pessoa. Percebe que no primeiro século, o ser cristão, o cara, originalmente, irmão, a política odiava a igreja. A política veio amar a igreja depois de Constantino. Depois a pessoa era atacada, o segundo polo do ataque era religioso. As outras religiões que cercavam o cristianismo pelo século odiavam o cristianismo, odiavam os seguidores de Jesus. Percebeu que de uma hora para outra nós estamos sendo amados por políticos e pelas religiões que não são a nossa? O terceiro polo que a igreja era, que o crente era atacado, era na questão social. Ele perdia tudo. Ele perdia bens, família, tudo por causa de Jesus Cristo. Me diga, você que está do outro lado, o que você perdeu por Jesus até hoje? Tem aqui uns mais brutos, vamos assim dizer, para não chamar mais idiotas, que fala: se você segue a Jesus, você nunca vai perder nada. Então está seguindo o cara errado. Está seguindo o diabo, com certeza. Porque seguir Jesus é perder tudo aqui embaixo. É perder absolutamente tudo. Aquele que não perder, que não deixar pai, mãe, filho, esposa, marido, por minha causa, não pode ser chamado de meu discípulo. Então, a perda social era violenta. O quarto ponto era econômico. Você podia ser rico, mas depois que virava cristão, você virava um pobre e miserável. Porque você perderia tudo. Diferente da doutrina da prosperidade, não é não, que fala hoje? Então entenda bem. Leia esse livro depois. Cristo entre as igrejas. E você vai ter um pouco mais aí com você. Então entenda. O Estado nasce sem Deus a partir da ideia de que quanto mais unido ao Estado eu estou, mais longe, mais distante de Deus eu vou estar. Essa é a proposta do Estado e sempre foi essa. Confia em mim, diz os homens, dizem os políticos. Confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise de identidade dentro da igreja. Porque a igreja parou de depositar a sua fé em Jesus Cristo e está depositando fé em políticos. E não venham os senhores aqui me dizer que não é, porque é. É assim. Me mostre. Você pode dizer, existe bom. Deus, eu creio na remissão que o crente tem que fazer, remissão tem que estar remindo as esferas. Nós precisamos de bom crente no judiciário, nós precisamos de bom crente sendo professor, nós precisamos de bons crentes assim, mas o cara que é pastor, deixar de ser pastor para ser um político, esse infeliz não entendeu o que é ser político e nem o que é ser pastor.
Aí eles vêm me dizendo, mas pastor, tem Daniel, José era governador. Tu viu o método eletivo de José? Tu quer passar naquilo? José não abriu para ninguém votar nele não, filho, para ser governador do Egito não, tá? Não te compara não. Não compara José com essa gentalha que é vocês não. Daniel, tal, tu quer colocar Daniel mesmo na Babilônia em detrimento com vocês, é? Outra coisa, nenhum desses senhores que vocês falaram aqui até agora eram sacerdotes. Daniel não pediu para ser príncipe, não. Colocaram Daniel para ser príncipe, um dos principais, mas não durou nenhuma noite. Baixa a bola. Não tem não isso não. Tá? Não existe nenhum sacerdote no Antigo Testamento virando senador. Aí o sinédrio tal, não sei o quê. Se você observar, existiam juízes também. No próprio sinédrio. Não me venham os senhores aqui com balela para justificar pastores na política, porque não tem uma justificativa para isso. Um pastor na política é um porco. Um porco que voltou a revolver-se na lama. O coração nunca esteve em Deus, esteve sempre na fama. Esteve sempre no business. Esteve sempre no negócio. Me dê um apóstolo, seus filhos de Satanás, dizendo que eles, algum tempo da vida deles, foram políticos. Me dê um apóstolo. Essa enfermidade da política dentro da igreja, ela parte a partir da Igreja Católica Romana, quando leva o nome Católica Romana, porque era a igreja do Império. Vocês que são católicos estão me ouvindo, por favor, a igreja de vocês é uma igreja imperial, é uma igreja de Roma, sim senhor. Roma Império. Vocês gostem ou não gostem. O patrono da igreja de Roma sempre foi o Estado, e o patrono da igreja evangélica do Brasil, a igreja protestante brasileira e americana, idem, a mesma coisa, é o Estado também. Pessoas estão dispostas nessa nação a serem presas por causa de políticos. Mas nunca perderam uma amizade por causa de Jesus. Nós confiamos no Estado. Nós queremos um Estado de direita. Gente, olha só uma coisa. Percebe a imbecilidade aqui do povo? Esquerda e direita. Eles fizeram agora essa briga que eu não sei de onde vinha, até porque quem era de direita, quem é de direita hoje e ontem era de esquerda. Eu não entendi muito o conceito aqui, tá? Percebe bem isso aqui. Não entendi muito o conceito. Quem era de esquerda ontem, hoje virou de direita. Mas o espírito da esquerda continua aí. Porque a acusação antiga era que todos queriam todos somos contra uma ditadura do proletariado. Claro que somos contra. Eu não sou comunista. Mas a maioria do povo estava disposto a abraçar uma ideia de uma retomada de poder. Como é que a gente faz isso aqui? Será que... Não quero entrar nessa vibe de vocês, não. Mas entenda. Nós confiamos no Estado para tudo. Eu vou ler um trechinho, eu estou muito apegado com esse livro esses dias, da Adoração a Baal, do
Stephen Sirpeix. Eu estou bem aqui da editora Monegismo. Muito bonzinho esse livro. Olha o que esse cara escreveu. Ele é um reformado, tá? Antes de vocês virem me criticar aqui. Ora, eu vou falar disso agora, tá? Primeiro, eu quero falar de uma coisa aqui. Vamos deixar esse bolo, esse ser a cereja do bolo, que hoje é o vídeo mais rápido. Mas dá uma olhada no que eu vou dizer a vocês. Nós confiamos no Estado, irmãos, para qualquer negócio. Vamos ler, vai ser melhor. Vamos ver. Ora, isso é absurdo. Até mesmo ministérios cristãos são agora financiados pelo Estado. E assim a instituição financiadora, o Estado, exige que os ministérios abstenham-se da aparência abertamente cristã ou da evangelização. Vamos fazer uma coisa aqui? Eu vou pontuar isso aqui. Vamos lá. Vamos pontuar. Vocês já viram a pouca vergonha? Gente, não tem direita no Brasil. Para você que é crente, de dizer que você é de direita, conservador e não sei o que, não sei o que lá mais. Para com isso. Tá ficando vergonhoso. Vocês dizem que são de direita, mas o Estado balança uma cédula de dinheiro para vocês fazerem um evento gospel em uma praça, vocês pegam ele e vão. Olha a maioria dessas marchas para Jesus aí, quem financia isso? Dá uma olhada. Aqui mesmo, na minha cidade, em Lafayette, tem evento gospel aqui que vereador envolvido, Secretaria de Cultura, tudo isso envolvido aqui. Aqui tem também. Mas o que me estranha é esse povo dizer que são de direita. Ou eles não entenderam o conceito do que é ser de direita, ou é só parlapetão, estão falando o que não é para falar. Eles são somente contra aborto e legalização de droga. O resto é tudo favor, o resto é tudo igual à esquerda. Porque se tem uma coisa, irmão, em ser liberal, em ser de direita, direita e liberal não é de direita, direita e conservadorismo não são a mesma coisa, mas direita e liberal vamos dizer que seja. O que se tem de direita na ideia é que quanto menos o Estado intervir na minha vida, melhor. E quanto menos o Estado financiar as minhas coisas, melhor para mim. Porque a ideia da direita é tudo com iniciativa privada. Mas os crentes que dizem que é de direita estão lá pulando, igual e doido na rua. Daqui uns dias. De onde vocês tiraram que são de direita, gente? Vocês são PT. PSOL. Qualquer partido de esquerda. Direita não, se respeitem. Como? De onde tiraram isso? Essa promiscuidade de Estado sustentando as pessoas, essa promiscuidade aí de igreja e Estado, de sentar-se, deitar-se com o Estado, isto não é uma igreja de Jesus Cristo, nunca foi a ideia de Cristo isso. Jesus dividiu a igreja de um lado e Estado do outro. Alguém estava dizendo a Jesus que não pagava imposto. Jesus pega uma moeda e diz, olha, qual o rosto que está nessa moeda? Ele disse, é o rosto de César. Então, pois, está bem estabelecido, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Estado é uma coisa, a igreja é outra. A igreja não precisa de dinheiro para financiar, do Estado para financiar nada dela. E aí eu fui discutindo isso e veio aqui um espertalhão muito, muito sábio. Um pastor que diz isso é uma sabedoria que não tem tamanho. Aí veio um sábio desse, sabe, que gosta de aparecer e falou comigo assim, mas se a gente não pegar, a esquerda pega. E daí? Ô imbecil, tu não entendeu que a esquerda é isso. A esquerda nasceu nisso. A máquina estatal pega o funcionalismo da esquerda, funciona assim. A máquina estatal financia esse tipo de trabalho. O que me estranha é o que se diz de direita usar os mesmos métodos para isso. A igreja nunca foi tão idólatra. A igreja nunca foi tão patética. Ela confia no Estado até para fazer um culto, irmãos.
Eu vi esses dias aí o pessoal em reunião com o prefeito da cidade aqui. Olha, estamos preparando um grande show, vai ser uma coisa de louco. Quem vai ser o cantor e tal e coisa e tal. Em uma cidade em que a Débora, minha filha aqui, está com uma petição para um neuro. Tem mais de 1 ano e meio. Mas a igreja tem a pachorra de apoiar isso. A igreja tem a pachorra de apoiar uma indecência dessa. Porque não é ilegal. Ilegal não é mesmo, não. Mas nem tudo que me é lícito me convém fazer. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazê-las. Porque ilegal não é, mas imoral é. É imoral, é indecente. Esse mesmo pastor, esses mesmos pastores que apoiam essa barbárie, como é que vocês falam com o membro de vocês amanhã, que está numa fila de esperando um exame há mais de 1 ano e meio, igual eu tenho aqui? Como é que vocês falam com eles depois? Minha esposa, uma ultrassom, colocou na fila de SUS. Mais de 4 meses, 5 meses. Vai pegar de volta amanhã para ver se a gente consegue fazer particular. Porque se esperar, vai morrer e não vai fazer. Mais dinheiro para evento gospel. Por que, irmãos, os governos querem apoiar esses eventos? O Estado não é laico? Por que eles fazem tanta questão de apoiar esta meretriz disfarçada de igreja que aí está? Porque essa rameira se deita com qualquer um. Porque esta Gomer que aí está, essa Sodoma e Gomorra que está aí, esses filhos de Sodoma que estão fantasiados de pastores aí em cima, vendem a igreja por qualquer vintém, por qualquer coisa. Indecência. Imoralidade em cima do púlpito. Ânimo, digam que eu estou errado. Digam que não é assim. Se os moradores de Sodoma e Gomorra virassem crente de uma igreja dessa, eles sentiriam vergonha de ser da igreja de vocês. Como, irmãos, eu vou virar para uma pessoa que está doente dentro da minha igreja e digo, olha, fique tranquilo, mas gastamos tantos mil em um evento de rua. Para um cantor vir aqui cantar 1 hora, meia hora, umas 8, 9 músicas, ganhar tantos mil aí e ir embora. Ah, mas os cantores do mundo vêm e ganham. Sim, disseste bem, irmão, do mundo. Secular, não sacro. Nós estamos vivendo isso hoje em dia. E nós precisamos do Estado para adorar a Deus. Você está entendendo a ideia aqui? Nós precisamos do Estado para adorar Jesus. Eu acredito que na sua cidade é assim também. A saúde capengando, a segurança pública capengando, tudo isso. Mas a maior marcha para Jesus nós vamos fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa, evento gospel com dinheiro público e evento LGBTQIA+, é a mesma coisa, serve ao mesmo Deus. Servem ao mesmo propósito. Fomentações políticas. A minha denúncia aqui com você é pare de ser usado nisso, pare de ser massa de manobra nisso, pare de ser um idiota útil nisso. Está na hora de nós, como igreja, pararmos, irmãos, disso. Nós confiamos no Estado para educar nossos filhos. Você confia na educação da escola do seu filho mesmo?
Não era para o Estado educar seus filhos. Era para você educar seu filho. Não era para a escola educar, era para você educar. Ah, pastor, mas eu não posso ficar sem mandar ele para a escola. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de sentar, olhar caderno, olhar livro, alfabetizar, estar ali em cima, ensinando a Bíblia. Era para você ter a obrigação de ensinar o seu filho, mas você passou isso para o Estado. Era para nós termos confiança em Deus, que Deus está cuidando de tudo. Mas nós somos tão atrapalhados, irmãos, que nós queremos que Bolsonaro cuide. Nós queremos que Lula cuide. Nós queremos que os prefeitos, veja, em cima dos púlpitos das suas igrejas, quantos políticos vão em tempo de campanha? Camarada sai, sabe-se lá Deus de que bordel saiu, sobe em cima de púlpito de igreja, fala em microfone, tudo isso. Eu sou favorável. Num tempo de eleição, tem uma lei para político nenhum poder entrar na igreja, não poder entrar mesmo. Tem uma lei que pastores não podem coagir o povo a votar nem apresentar candidato, nem entregar panfleto na porta das igrejas. Se você tiver aí, irmão, tira uma foto e manda para o TRE da sua cidade. Denuncia o candidato. A eleição dele é impugnada na hora. Se você gravar que está sendo feito aquilo no ambiente de culto, faz isso. Seja do seu pastor, seja de qualquer um, faz isso aí. Nossa igreja é estatutária o seguinte: se um pastor quiser ser um candidato a político, ele tem que se descompatibilizar da igreja um ano antes. Um ano antes ele tem que deixar de ser pastor. Porque se ele for ser candidato e disser a gente em cima da hora, e ele, vou ser candidato a vereador, qualquer coisa da minha cidade. Se ele disser, depois de um ano, nós levamos o documento no TRE e impugnamos a candidatura dele. Nós fazemos isso pessoalmente, eu faço isso pessoalmente. E aí tem no estatuto dizendo que depois que ele for candidato, mesmo se ele não ganhar, nunca mais ele volta a ser pastor, nunca mais mesmo. Na palavra da cruz, não. Porque a ideia é que pastor não procuraria ser essas coisas. Nós temos um cargo maior do que isso. Nosso chamado não é para 4 anos, nosso chamado é para a vida toda. É por isso que a liderança da igreja está nesse fundo do poço que está. Porque a igreja uniu-se tanto ao Estado, mas tanto que hoje nós não sabemos tirar quem é quem daí. Nós não confiamos em Deus, irmãos, nós confiamos nos nossos candidatos, nossos políticos. Nós não damos mais a César o que é de César, nós queremos César como todo para a gente. Veja um pedacinho do livro que eu estou lendo aqui. Veja bem. Na atualidade, a maioria das pessoas, incluindo-se os cristãos, esperam do Estado a maioria das coisas que na cidade cristã é preciso esperar de Deus. Nós esperamos do Estado, e aqui está a maior idolatria ao Estado, porque nós esperamos do Estado tudo aquilo que deveríamos esperar de Deus por nós. Saúde, prosperidade, paz e etc. É o Estado que nos faz feliz. Essa foi a ideia de Sodoma. Todavia, as Escrituras nos ensinam que essas coisas são bênçãos divinas para o povo obediente. Contudo, como nação, não esperamos mais em Deus por essas bênçãos. Ao contrário, voltamos-nos para o Estado Todo-Poderoso, como se Ele nos abençoasse com a profusão dessas coisas. Em nossa nação, considerando-se o Estado e elemento existente para distribuir à sociedade todas as dádivas que deveríamos esperar da parte de Deus. Ora, se isso não é idolatria, torna-se muito difícil dizer o que é idolatria, então. Veja o que esse autor está dizendo. Na verdade, transformamos o Estado em religião,
em ídolo. E isso é particularmente um problema para os cristãos, entre os quais o socialismo como ideologia e forma de vida é bastante influente. Entende que a influência do Estado, se você diz que é de direita, mas o Estado governa até o jeito de você adorar, diz como você vai adorar, o dia que vai adorar, dá dinheiro para a igreja, isso tudo. Parabéns, jovem pedescopéio. Você é um adorador do Estado. É o socialismo atuando como se fosse de direita, gente. Vocês não entenderam isso, não. Gramsci tem uma frase dele interessante que ele diz: nós precisamos descompatibilizar o comunismo e multifacetá-lo, deixar ele em muitas formas. E uma das formas mais sagazes dele é as pessoas doutrinariamente serem comunistas e confessionalmente dizer que são de direita. Esta é a direita brasileira. Doutrinariamente são todos comunistas. Veste verde e amarelo, vai para a porta de quartel, mas é tudo comunista. Veja, por que essas pessoas estavam na porta do quartel? Eu lhes digo por quê. Porque esperavam do Estado. Esperávamos do Estado algo que era para estarmos orando. Essa é a grande realidade nossa. Por que o clamor para a volta de um homem ao poder? Porque esperamos que se ele voltar as coisas andem bem para a gente. Se isso não é uma idolatria do Estado, o que será então? Bolsonaro e Lula servem ao mesmo diabo, irmão. Servem ao mesmo Deus, ao Estado. Não importa quem esteja lá sentado. O importante é a quem você está adorando. Entenda, os adoradores do Estado que se alinham melhor com Lula hoje estão batendo palma. Amanhã os adoradores do Estado que se alinham melhor com Bolsonaro ou com dita direita, que é uma direita comunista, também vai estar lá aplaudindo do mesmo jeito. Então o Estado está sendo adorado de todo jeito. Não é Deus aí que você quer. Porque se você confiasse em Deus, entenderia que o Estado odeia você. Por que as pessoas que não vão seguir Jesus? Por que as pessoas que não seguem Cristo? Por que políticos que detestam Cristo, mas detestam mesmo? Por que esse povo de uma hora para outra está dando dinheiro, está injetando, dando não, porque o Estado não tem dinheiro, o dinheiro é nosso, de imposto. Por que eles estão pegando dinheiro dos nossos impostos e pagando show para os crentes e ficar pulando uma noite aí? Já parou para pensar nisso? Por que será? Por que será que de uma hora para outra isso está acontecendo? Porque o seu pastor vende você igual um gado. Porque o seu pastor vende você, que é membro, igual um tonto. O seu pastor vai pagar a conta dele com Deus, tenha certeza disso, mas você também vai. Você também vai. Você acha que quando o seu pastor imbecil pega um político e coloca em cima do púlpito e diz: gente, vamos votar nesse aqui, porque este é o melhor para a igreja, ele é conservador e não sei o que lá mais, e você cai nessa balela, você acha que você é inocente? É? Você caiu porque você foi engodado pelo coração, você gosta disso, você gosta que o Estado esteja sempre como um Deus acima de você. A maior idolatria nossa, irmão, é que nós não oramos mais. Nós confiamos no Estado. Nós não temos mais Deus como nosso sustento, nós temos o Estado como nosso sustento. É o Estado que dita a moralidade. É o Estado que dita a educação. A da minha filha, o Estado nunca ditou nada disso. Quem ensinava era eu. Confia na escola e tu vai ver o que é que tu vai ganhar depois.
Não lê os cadernos dos teus filhos, não, que vem, livros, tem todo. Confia lá, vai confiando e vê o que vai vir. A bomba que vai vir para você. Olha as faculdades hoje, federal, vê o índice de menino que entrou lá, crente e virou ateu. Ou agnóstico. Dá uma olhada lá. O agnóstico é um nome bonito para um ateu. Dá uma olhadinha lá de pertinho para você ver o que é que eu estou falando. A igreja se perdeu, gente. A verdade é que o protestantismo e o catolicismo não tem nenhuma diferença uma da outra. Não tem. Qual a diferença temos nisso? Quando a igreja era perseguida, qual a manifestação que ela fazia? Leia o livro de Atos e orar. E continuava pregando do mesmo jeito. Os pastores da igreja primitiva não tinham tempo de ficar envolvido com essas coisas. Nós precisamos voltar às nossas origens, gente. É pena que esse vídeo não vai chegar muito longe. Mas eu gostaria que ele chegasse. O que nós adoramos hoje não é Deus. Nós adoramos o Estado. Nós queremos o Estado, nós amamos o Estado. O Estado é o nosso Deus, essa é a grande realidade da direita e da esquerda no Brasil. Você ama o Estado, você não ama Deus, nunca amou, esqueça isso. Por isso a aflição. E enquanto você que é membro de igreja não entender que você não é massa de manobra do seu pastor, você está perdido. Gente, vamos votar no fulano porque ele é o melhor para nós. Não. Eu voto alinhado com um pensamento mais conservador. Tudo bem. Mas o que muda isso para a igreja? Nada. Para a igreja, não. Muda para a sociedade. Para a igreja em si. Olha, irmão, o Lula colocando ou não colocando ideologia de gênero em escola, muda o que para mim? Para mim, que sou pautado pela Escritura, não muda nada. Eu vou continuar falando a mesma coisa. Vou continuar ensinando a mesma coisa. Para mim não mudou nada. Ah, mas eles podem te prender. Ok, tudo bem. Não é o caso disso acontecer aqui no Brasil ainda. Não sei, daqui para frente, mas não é o caso disso aqui que a gente está falando. Falando em questões hipotéticas. Continue fazendo o que você fazia. O Estado não ditava o que a igreja pregava. O Estado dizia para a igreja primitiva, se vocês continuarem o Estado romano, se vocês continuarem pregando desse jeito, o Estado judaico a mesma coisa. Se vocês podem ser soltos, mas não continuem pregando. Pedro disse, importa agradar a Deus, não ao homem, rapaz. Estou nem aí para você não. Quer vir, vem. Sabe o que é que a gente quer? A gente quer proteção para pregar a verdade. Mas temos tanta proteção para pregar a verdade que não pregamos a verdade contra quem a gente acha que está nos protegendo. Essa é a realidade nua e crua sua e minha. A igreja do Brasil é uma falsária. É uma rameira. É uma meretriz. Ela se deitou com tudo que é governo que passou aí. Todos. Esquerda, direita, centro, tudo. E aí vocês vêm me dizer que... Me ajuda, gente. Percebe? Sim. Esta igreja do Brasil, ela tem uma conta alta a acertar com Deus. Não é uma conta baixa. Uma conta altíssima a acertar com Deus. E quiçá, irmãos, Deus use um presidente metido a conservador para fazer esta perseguição. Porque nós estamos demais. Nós estamos colocando a ira de Deus sobre nossa cabeça de uma forma avassaladora. Nós temos dentro hoje dos nossos púlpitos em eleição
uma vergonha, e depois da eleição, mais vergonhoso ainda. Amamos vender a igreja. Mas a vocês, cafetões da fé, saibam disso. O dono da igreja vai voltar. E ele vai encontrar com você e comigo. Ele vai encontrar conosco. E você vai explicar para ele por que vendeu a igreja. E a quem você vendeu. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Faça um pacto, irmão, a partir de hoje. Não vote em pastores. Não estou falando de crente, estou falando pastores. Não vote em nenhum pastor candidato a coisa nenhuma. Eles só ganham porque nós votamos. Se nós pararmos de votar, eles não ganham mais. Nós precisamos de bons crentes na política, precisamos. Ok, até aí tudo bem. Pastores nenhum. Não. Pastor é outra coisa. É outra coisa. Então nós estamos vivendo a idolatria do Estado de uma forma avassaladora. Avassaladora. Eu peço a você, vou ficando por aqui nesse vídeo, peço a você, se puder, adquire nosso kit na compra. Me baseei muito nesse livro aqui, ó, para esse estudo de hoje, tá? Cristo entre as igrejas, e também no Satanismo Global e no Guia Seguro para o Céu, volume 1 e 2. Comprando esses 4 aqui, eu te mando de presente esses 2 aqui, tá? Caminhos que conduziram Sansão ao fracasso e o juízo final vai junto também, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe você e te guarde em nome de Jesus. Que a sua semana seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, que Cristo resplandeça sobre você e que tudo que você for fazer, que a bênção do Senhor esteja com você. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.